Bom dia. Vou falar rapidamente aqui. Qual o tamanho da tua fé? O que teria que acontecer para você acreditar que Deus tem que fazer para mudar você? Tem tantas perguntas, né, que a gente fica até perdido em como fazer, como falar, como perguntar, como dizer as coisas. Tem gente que vai me perguntar assim, você já viu paralítico andar? Já? Pela força da oração? Isso. Já vi. Não. Eu acho que deve ter sido uns 10 ou 15, 20, não sei, é muita gente. Você já viu mudo falar? Já vi. É interessantíssimo. Porque a pessoa não sabe falar, fica pedindo, né? Sinais vocais, porque não sabe, nunca aprendeu. Mas eu já vi. Eu já vi surdo voltar a escutar? Já. Esses 3 que eu falei aqui são dados a algumas pessoas que proclamam poderosamente a fé, movidos pelo Espírito, andando no Espírito, obedientes a Deus. Todos esses que eu vi, que eu falei aqui, que eu pensei nesse momento de milagres, de pessoas paralíticas andarem, mudos falarem, surdos escutarem, todos aconteceram em um retiro de intercessão. E tem muita gente que fala assim, intercessão não é nada. Cara, sem intercessão a gente nem anda, né? Um servo de Deus, ele passa a maioria do tempo dele rezando, às vezes com texto, às vezes mentalmente, às vezes contemplando, né? A maioria das pessoas nem percebe que a gente está fazendo isso, porque a gente já faz isso por hábito interno. Deus coloca isso na nossa alma. Nós temos a necessidade de fazer isso. Ninguém nos pede nada, nem Deus, mas nós gostamos de estar simplesmente na presença de Deus. E quando não estamos, sentimos uma saudade danada. Nesse retiro veio um padre para o Brasil ensinar a gente a interceder, ser intercessor. E ele falava assim, tão bonito, que o intercessor é aquele cara que vai para cima da muralha. Em cima dessa muralha tem um posto de vigia. E esse posto de vigia, Deus bota um intercessor. É aquele cara, ou aquela pessoa que fica diante de Deus, pedindo a Deus e clamando pela ação dele. Caramba. E esse intercessor, não basta ser qualquer intercessor, mas a gente vai sendo, aos poucos, como é que eu vou dizer, treinados por Deus a ser um intercessor. Então, se Deus te chama a ser um intercessor, vá, precisa, né? Porque é uma coisa extremamente necessária. E esse padre que ensinava a gente a interceder, ele mostrava isso. Vamos para cá, cara. Ele mostrava isso acontecendo, como fazer, como estar nessa muralha, como ficar diante de Deus, como pedir a Deus. Eu vou dizer para você, a maioria não sabe pedir a Deus, não. Não sabe e erra muito. A maioria dos pedidos das pessoas não é atendida porque as pessoas não sabem pedir. Olha que coisa horrível de falar, mas é verdade. E ele ensinava a gente a pedir, né? Aí eu lembro que ele botou a imagem e a história de Moisés, explicou por Moisés. Fantástico, fantástico. Eu lembro disso até hoje. Isso já tem, sei lá, 20 anos ou mais.
mais que mais, nossa. Mas isso, e todas as vezes que ele ia rezar, eu tinha hora que ele podia rezar pessoalmente, podia, esse padre, que tinha um dom de milagres, mas ele fala, não, eu tenho que, se eu fizer isso, assim, na física, as pessoas vão achar que sou eu, vai dar errado. E como é que ele fazia? Ele, depois da celebração, né, no meio da celebração da missa, depois que as pessoas comungavam, faz-se o silêncio, para as pessoas entrarem em oração e ficarem com Deus. E ele falava assim, agora eu vou fazer uma oração depois disso. E nessa oração, que ele exaltava Jesus, e aí Deus começava a fazer os milagres. Foi, sei lá, uns 5 dias. Eu nunca vi tanto milagre juntos. Nunca na minha vida. E era uma coisa fantástica. E não é só milagre daqueles pesados, né? E a pergunta que eu faço é essa. Você já viu? Provavelmente não. Por quê? Porque muitas das vezes não se exalta Jesus. Segundo, ser verdadeiros sacerdotes que ousam na fé, guiados pelo Espírito. A história dele é fantástica. Para ser guiado pelo Espírito, você tem que ir ao fundo do poço, né? E ele foi. A conversão, ele conta a conversão dele depois que ele virou sacerdote. É uma coisa fantástica. Recomendo. Eu acho que o nome do livro chama-se Jesus Está Vivo. Eu acho que é isso. Padre Emiliano Tardif. E ele conta essa história dele. É fantástico. E aí, eu lembro que depois disso, a minha mãe ficou até encarregada de fazer a missa aqui no Rio, porque foi lá esse retiro foi feito em Aparecida do Norte. E depois ia ser feita uma missa de oração e cura na Catedral do Rio. E minha mãe ficou responsável por organizar isso. E aos poucos foi conseguindo fazer tudo. Mas na hora que você precisava da ajuda da igreja, é impressionante como não vinha. E eu lembro de Dom Cipriano aconselhando, não, minha filha, você não vai conseguir. Não é por aí que você não vai conseguir. Reza, Deus vai te indicar um caminho, como fazer e com quem falar, e aí você vai funcionar. Você vai ver. E foi. E eu lembro da minha mãe contou outro dia essa história pra gente lá em casa, como é que foi. E a parte mais interessante dessa preparação da missa, que tinha que organizar a missa na catedral, a catedral eu sabia que ia estar lotada. Eu acho que são mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas, é gente pra burro. E aí você tinha que preparar tudo, organizar tudo, as caravanas, tudo. E a missa realmente ficou lotada, não cabia ninguém dentro da catedral, a gente lá de fora. E tinha um problema. Como é que você ia dar a Eucaristia, né? Uma coisa é na missa para 100, 200, 500 pessoas, outra coisa é 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. E não tinha. Por mais que se conseguir, pedisse padres para irem lá, conseguiu meia dúzia. Então ferrou. Aí fala assim, pede nos vicariatos, pediu num vicariato, pediu nada, nenhum vicariato respondia ou mandava qualquer pessoa para ser ministro da Eucaristia. A situação ficou bem ruim, bem ruim. Aí minha mãe começou a rezar, pedir a Deus uma orientação, e aí vieram para ela para falar com o vicariato, acho que norte, eu não vou lembrar direito a história. E ela falou, já pedi em tantos vicariatos, não veio uma pessoa, como é que eu vou fazer isso? E foi dormir. E aí, se eu bem lembro da história, ela teve, acho que um sonho, ou foi uma visão ou foi um sonho, já não lembro mais. E nesse sonho, Jesus chegava para ela e falava assim, você vai falar com essa pessoa do vicariato norte e vai falar a seguinte frase, para ele mandar os burricos que
que eu os devolvo no final. E ela acordou com aquilo, eu acho que foi sonho. Ou foi visão, eu já não lembro. Mas ela ficou com aquilo e falou: cara, eu não vou ligar para uma pessoa dentro da igreja e falar para mandar os burricos, vão achar que eu estou ofendendo as pessoas. Impressionante isso, né? A gente tem um respeito humano que é uma coisa louca. Deus deu uma ordem e nós querendo respeitar as pessoas. Eu tenho que rir. Mas a gente é assim mesmo, né? E daqui a pouco, vai e volta, então minha mãe resolveu pegar o telefone e ligar para a pessoa do vicariato. Atendeu um senhor e ela falou: olha, vai ter uma missa assim, assim, assado e tal, e né, vai ter esse padre que está vindo de fora, que vai ser na catedral, precisamos sei lá, de 100 ministros da Eucaristia, tal, se você podia mandar alguém. Aí o pessoal lá, tô escutando muito, não falando quase nada. Ela falou: olha, eu vou falar o seguinte, não vou falar exatamente aquilo que Deus me mandou, que ele me mandou, exatamente a frase dele, então não sou eu. E aí falou a frase, né? Manda-me os burricos que eu te devolvo no final. Ela acabou de falar isso. Do lado de lá do telefone não se ouvia a voz. Aí ela pensou: ih, caramba, agora você estava ruim, agora não consigo mais ninguém mesmo. Né? Pensamento humano. Daqui a pouco o senhor se começa a escutar uma voz de choro. O senhor se acalma, me responde: como é que é? Minha filha, não tenha problema. Quantos você precisa? E a minha mãe explicou e ele mandou. Apareceram lá os 100. Ai, essas histórias me tocam. Pegar a mão de Deus. O improvável, né? Aquilo que a gente não espera, Deus faz, né? Você vai pensar nisso. E isso me lembrou muito aquela história de Jesus falando que vai pedir no burrico para entrar em Jerusalém, né? Vocês vão lá, né? Vão pegar o burrico na frente da casa 3, não sei aonde, que Jesus falou que vai ter um burrico lá. E o dono vai te perguntar e você fala assim: o mestre precisa. Depois te devolvemos. E foi isso que aconteceu, né? Então, eu já falei pra minha mãe contar essa história. Ela falou: eu não consigo falar na frente de uma câmera de jeito nenhum. Ela é cheia de histórias. Né? Algumas eu, talvez eu fale aqui também. Mas eu gosto muito dessa história, né? Manda-me os meus burricos que depois eu os devolvo. Ai, Deus. Jesus, você é fantástico. Então eu queria deixar essa história e essa fala para que cada um de nós possa, no fundo, refletir, né? Pensar qual é o milagre que te tocou e que te trouxe a conversão, quais foram, né? Às vezes a gente vê o milagre nos outros, toca, a gente fica, né, grande, forte, mas às vezes, e mais forte, é o milagre que acontece pra gente. Às vezes não é uma paralisia, uma surdez, uma cegueira, mas tem outras coisas em nós que o Senhor toca e é aquilo que muda a nossa vida. Qual foi a tua experiência? Se puder falar aqui no vídeo, fala.
ou se não só dar glória a Deus. Tá bom? Paz e bem.